Sejam muito bem-vindos em Alice na Terra da Matemática. Isso aí, galera, antes tarde do que nunca, olha ela aqui para nossa primeira aula aqui no canal. Estou muito animada e eu espero que vocês estejam também. Já aproveita, ativa o sininho e as notificações para que chegue no seu celular para você ficar por dentro de todas as aulas que vai acontecer aqui no nosso canal, tá ok? O canal é de vocês e eu conto com a colaboração de todos. Comentem, compartilha, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, divide aí e olha, não deixa também de me seguir nas redes sociais, ali no Instagram, Alice com 2 Is, _ câmera. Tá ok? Eu conto com vocês. Bom, vou apresentar agora oficialmente, eu sou a Maria Alice, mas todos vocês podem me chamar de Alice, tá ok? Então vamos lá com a tia Alice aprender um conteúdo de extrema importância para o primeiro ano do ensino médio. Hoje a aula é de função exponencial. Meus amores, essa lousa aqui vai estar mais para cenário, tá? Pra gente tratar nosso canal aqui de um lado mais educacional, tá bom? Porém, eu vou estar às vezes sumindo aqui da tela pra gente estar trabalhando aqui com algumas imagens no telão que eu vou colocar pra vocês, tá bom? Fica mais prático tanto pra mim quanto pra vocês também. Tá ok? Então, no conteúdo de hoje, não só de hoje, eu acho que é o intuito que eu tenho aqui no canal, é trazer, obviamente, o conceito de cada conteúdo, a exemplificação e os exercícios. Mas, além disso tudo, também a história ou a lenda, enfim, por que não juntar matemática com história, sendo que é algo que está tão casado? Não é mesmo? E isso é bom por quê? Porque com a história a gente consegue entender, ter uma percepção melhor de cada conteúdo. E eu quero sim trazer, o objetivo é esse, trazer de uma forma mais humanizada. Você entender que a matemática está aí, presente do seu lado, junto com você, que você é matemático o tempo todo, tá ok? E que ela faz parte sim da história, da evolução da espécie humana. Então vamos lá, desde os primórdios da humanidade, desde lá da época do processo de contagem, lá na Idade da Pedra, a matemática vem aí aos poucos se evoluindo, tanto quanto ciência, quanto profissão. Então tudo tem história, gente, tudo tem história. A matemática não seria diferente. E hoje na aula de função exponencial, nós vamos contar uma lenda. É uma lenda, gente, mas é interessante, vocês vão gostar. Há muitos anos atrás, em um certo lugar, havia um rei. Naquela época não existia WhatsApp, não existia, enfim, o passatempo que tem hoje. Então ele vivia uma vida tão caótica e monótona, sabe? Ele estava cansado daquela vida. Rico, porém, sem muita emoção. O que ele ia fazer nas suas horas vagas? Ele não tinha. Então naquela aflição, ele chamou um dos seus súditos e falou assim, seguinte, galera, vocês vão atrás de resolver o meu problema. Eu preciso de algo que me tire desse tédio, dessa situação monótona em que eu vivo. Ok. Os seus súditos pegaram e foram atrás aí de resolver essa questão aí para o seu rei. Antes dos súditos se retirarem, o rei deixou claro: quem encontrar a solução para o meu problema será muito bem recompensado. E não sou eu que vou fazer a proposta. A proposta é vocês que vão fazer. Traz aqui algo para que eu saia dessa vida, resolva o meu problema. Enfim, passou-se o tempo, chegou um súdito e falou: está aqui a resolução do seu problema. Qual era a resolução? Ele tinha acabado de criar para ele um jogo de xadrez. Viu, gente? Se você tá aí sem o que fazer nas suas horas vagas, eu indico um jogo de xadrez. É muito bom, ó, trabalha muito a mente. O rei ficou encantado com aquilo. Pô, ele criou o jogo de xadrez. Será que o cara é bom? Bom, eu imagino que sim, de bobo ele não tem nada. Eu acho que isso o rei esqueceu. Porque ele tinha criado um jogo de xadrez que requer tantas estratégias, tanta inteligência, enfim. Ele falou: meu pagamento, eu quero que o senhor coloque nas 64 casas, né, do quadradinho do xadrez, quero que o senhor coloque em cada uma moedas de ouro. Só que tem uma condição. Na casa seguinte, eu quero que o senhor sempre coloque o dobro de moedas da casa anterior. O rei resolve aqui, vou conceder o pedido dele. O rei foi bem equivocado. O que aconteceu? O rei faliu. Por quê? O tesoureiro chegou para o rei e falou: rei, seguinte, a suposta conta que o seu súdito propôs para o senhor não deveria ter aceito tão facilmente, porque o senhor acaba de ficar pobre.
com, com a estratégia do Sudito, ele conseguiu só na última casa, o quadradinho 64 do tabuleiro de xadrez, só na última casa ele conseguiu 263 moedas de ouro. Lembrando que a soma era com todas as casas do tabuleiro de xadrez. Ou seja, só na última casa, 263 moedas de ouros equivale aí aproximadamente mais de 9 bilhões e não sei quantos milhões em riquezas. Ou seja, o Sudito que inventou o xadrez para o rei entediado se tornou o novo rei e faliu o rei que estava lá na vida não monótona. Ele só queria passar o tempo de uma forma mais animadora, menos chata, menos cansativa, mas enfim, sofreu as consequências por isso. O que isso quer dizer? O que essa lenda nos apresenta? Literalmente a concepção, a aplicação da função exponencial. Você vai entender que a função exponencial é aquela que cresce e decresce muito rapidamente, ok? E isso te remete o quê? Exatamente, se você respondeu gráficos, é isso mesmo, te remete a gráficos. Então, o papel da função exponencial para a matemática é de extrema importância. São papéis fundamentais que ela aí nos apresenta em termos de engenharia, de biologia, de astronomia, enfim. Na pandemia estamos vendo muito a presença da função exponencial pelos gráficos de quantos casos diminuir, aumenta, tudo isso que temos visto aí na televisão, na pandemia, é a representatividade da função exponencial através dos gráficos, que vai te trazer aí valores, números em relação a casos, mortes, infelizmente, recuperados, enfim, tudo isso é função exponencial. Viu como vocês já conhecem a função exponencial? Então, vamos lá, vamos conceitualizar isso melhor. Bom, então a gente entendeu aí que a função exponencial, ela é sim utilizada para descrever muitas coisas, né, muitos comportamentos de várias situações em relação ao nosso dia a dia, certo? A gente vê isso daí na TV, né, em várias situações, como por exemplo, como já tinha dito para vocês, né, no comportamento aí dos novos casos da Covid-19 durante a pandemia de 2020. Então a gente está vendo aí a função exponencial muito frequente aí no nosso dia a dia. Bom, de início aí eu já digo o que é função exponencial, né? A gente vai colocar aqui a definição, mas já para vocês entenderem de início aí como é que funciona a função exponencial. Ela é aquela que a variável está no expoente. O que é variável? Aquilo que varia, né? O próprio nome fala, que está ali em constantes situações. Então, qualquer valor eu posso agregar a ela. Então, a sua variável ela vai estar no expoente, porém a sua base, ela necessariamente sempre deverá ser maior do que zero e diferente de 1. Gente, isso é uma regra, nós vamos ver agora pela definição. Então, a definição de função exponencial diz o seguinte: dado um número real A, esse A aí maior que zero e diferente de 1, denomina-se então uma função exponencial de base A. A função f de reais em reais positivo é representada por f de x igual a elevado a x para todo x real. Esse f de x ele pode também ser representado por y, tá ok? F de x igual a elevado a x, ele é dado como a lei de formação da função exponencial. Ele, então, pode gerar um gráfico. Esse gráfico, ele pode ser crescente ou decrescente. Isso tudo vai depender do valor da base A, ok? Mas vamos pensar um pouquinho nas restrições da função exponencial, né? Que diz que a base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Você concorda comigo que 1 elevado a qualquer número, ele sempre vai resultar 1? Vocês concordam comigo? Se eu colocar 1 elevado a 300, é igual a quanto? Põe aí 1 vezes 300 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 300 vezes. Não vai dar 1? Então, põe 1000, vai dar 1 também. Então, ao invés de ser uma função exponencial, nós estaríamos aí diante de uma função constante, ok?
E por que ela tem que ser maior que zero? Você concorda que lá na nossa reta numérica, os números menores que zero, eles são o quê? Negativos. Então, a base, ela não pode ser negativa e nem igual a zero, porque para alguns expoentes, essa função ela não teria uma definição. E nós precisamos que a função seja definida, porque nós trabalhamos com imagem. Nós vamos colocar isso em um gráfico. Ela tem que trazer um resultado. Se é decrescente ou crescente, ela tem que nos dar uma imagem da função, entendeu? Para cada valor. Então, se a definição nos diz que a nossa base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1, aonde está o valor da nossa base? Aqui, ó. Então, o valor da minha base, que tem que ser um número real, onde ela está representada? Quando ela for, o A for maior que zero, ele vai estar representado aqui entre 0 e 1, no intervalo de 0 e 1. E quando ele for diferente de 1, ele estará representado aqui, a partir de 1. Então, quando o valor da minha base estiver aqui entre 0 e 1, ele será representado desta maneira. 0 menor que A e A menor do que 1. E quando o valor da minha base estiver sendo diferente de 1, pode ser representado desta maneira. A maior do que 1. E isso é muito importante para quando nós formos esboçar os gráficos. Por quê? Vamos lá. Quando a nossa função exponencial ela é representada por um número cuja base é um número maior do que 1, ou seja, A é maior que 1, neste caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y, ok? Então, a nossa função, ela será crescente. E quando a nossa função exponencial for decrescente, é quando a nossa base é um número maior e menor que 1, ou seja, que está ali no intervalo entre 0 e 1, quando 0 é menor que A e A é menor que 1. Então, ela será decrescente. Quanto maior o valor de x, menor será o valor de y quando ela for decrescente. Notou a diferença? Vamos observar aqui nesses dois gráficos. Este gráfico aqui, ele representa um gráfico de função crescente. Como eu sei só olhando por esse gráfico? É interessante a gente saber que um gráfico ele tem que ser analisado sempre da esquerda para a direita. Através disso, você vai conseguir detectar se ele é crescente ou decrescente. Então, a gente consegue entender aí que o primeiro gráfico já é crescente. Ele tá o quê? Ó, põe a mãozinha na tela e pega da esquerda para a direita. Ele tá crescendo. Então, ele está subindo. A curva dele está subindo. Ele está crescendo. Observa esse outro gráfico aqui. Ele é um gráfico que decrescente. Pega aí, põe o dedinho na tela do seu celular, computador, da esquerda para a direita, no nosso gráfico, que você vai ver o quê? Que está decaindo, decrescendo, certo? Porque quanto maior o x, menor vai ser o y dele, tá ok? Algo bem interessante para a gente pontuar aqui, que a gente observa pelo gráfico da função exponencial, é que, observando aí o gráfico, vocês repararam que não passa nem pelo terceiro nem pelo quarto quadrante. Observa o plano cartesiano que vocês vão reparar isso. Vocês sabem aí o que é quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, no gráfico exponencial, ele não passará pelo terceiro e pelo quarto quadrante. Por quê? Porque, como a gente viu na definição, o contradomínio ele será os reais positivos e maiores que zero. Então, vamos nós para o primeiro exemplo, bem simples aí, que diz o seguinte: construa os gráficos das funções. A primeira função que a gente tem aí é f de x igual a 3 elevado a x. Bom, nós já notamos aí que a base dessa função é maior que 1, ok? Então, a gente já sabe aí que ela é uma função crescente. Então, para construir o gráfico, nós vamos construir uma tabela com alguns valores numéricos da função.
Esses valores que nós vamos dar aqui para x na tabela são valores que eu acho interessante a gente sempre colocar 2 valores negativos e 2 positivos, porque a gente tem que encontrar aí o ponto aí que elas vão se encontrar, essa função, ok? E aí nós vamos dar o valor para x para descobrir o valor de y, ok? Para assim a gente jogar no gráfico. Para x, eu vou dar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou colocar aqui a nossa função, que é f de x igual a 3 elevado a x. E do outro lado, eu vou colocar x e y. Já sei os valores de x, porém eu quero descobrir os valores de y. Então, vamos lá colocar e jogar dentro da função. Os primeiros valores que a gente tem aí de x é menos 2 e menos 1, ou seja, são valores negativos, ok? Então, para a gente resolver aí dentro da função, porque não é 3 elevado a x, é elevado, ou seja, é uma potência. A potência aí vai ser negativa. É importante vocês saberem a definição, tá? De potência com expoente negativo. Não dá para eu fazer detalhadamente aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, eu já vou dando logo os resultados finais dessa potência de expoente negativo, tá bom? Mas vocês podem estar procurando aí, relembrando como é que funciona a resolução de potência de expoente negativo, tá ok? Lembrando que é só trabalhar com o recíproco, ou seja, com a operação inversa aí dessas potências, tá ok? Então, como precisamos ser mais objetivos, vamos direto ao assunto. Quando for, então, o x igual a menos 2, f de x é igual a 3 elevado a menos 2. Isso é igual a 1 sobre 9, tá, pessoal? E f de x, quando for x igual a menos 1, vai ser 3 elevado a menos 1. Que isso é como se fosse o recíproco, tá? A operação inversa. É como se fosse, não, Isso, então, é igual a 1 sobre 3, 1/3. Quando o f de x for 0, então, é 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá ok? 3 elevado a 1 é igual a 3, quando x for 1, tá ok? Quando x for 2, então, f de x é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 3 vezes 3, isso é igual a 9. Então, encontramos aí os valores de x e y de cada ponto. Ponto A, menos 2 e 1 sobre 9. Ponto B, valor de x menos 1 e o valor de y encontramos que é 1/3. C, 0 e 1. D, 1 e 3. E o ponto E, 2 e 9. Encontramos alguns valores numéricos, vamos representar isso no plano cartesiano. O que acontece, galera? É importante vocês saberem como representar isso num plano, tá? Tem toda uma regra, certo? A gente tem que entender que para encontrar aí a junção de 2 pontos, primeiro temos que sair do ponto x para o y, ou seja, primeiro eu tenho que pegar e sair do ponto x, que é o eixo das abscissas, e encontrar com o eixo y, que é o eixo das ordenadas, ok? Então, vamos representar lá. Ponto A, menos 2 e 1 sobre 9. O ponto vai ficar aqui, tá? No ponto B, menos 1 e 1/3. Fica mais ou menos aqui o ponto. C, 0 e 1. 0 e 1, tá? Vai ficar aqui no 1. Ponto D, 1 e 3. E o ponto E, 2 e 9. Pronto. Agora sim, representamos, a nossa função aí, f de x igual a 3 elevado a x, com esses valores que nós demos aí. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E representamos aí como a função nos deu, a maior que 1. Ou seja, uma função crescente, ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. F de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Bom, a gente já vê que nesse caso aqui, a base ela é o quê?
menor que 1. Ou seja, ela está no intervalo entre 0 e 1, certo? 1 sobre 2 não é a mesma coisa de meio? Então, concorda que meio não é igual a 0 e que meio é menor que 1? Então, está no intervalo aí entre 0 e 1, ok? Esse é o valor da base A. Então, a gente já sabe que o gráfico ele será o quê? Decrescente, ok? O fato dele ser decrescente, ele não altera o método que a gente utiliza para construí-lo. Por exemplo, nós vamos usar o mesmo método que utilizamos no exemplo anterior para descobrirmos aí, encontrarmos alguns valores numéricos desta função. Ok, então vamos lá. Lembrando, tá? Já estamos trabalhando aqui com potência com expoente negativo, então usem as regrinhas, tá? Quando o x, então, for menos 2, o nosso y será 4, ok? Porque meio 1 sobre 2 elevado a menos 2 é igual a 4. Quando ele for menos 1, 1 meio elevado a menos 1, ele é igual a 2. Nosso y é igual a 2. Quando o nosso x for igual a 0, logo o nosso y é igual a 1. Ok? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Quando o nosso x for 1, f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2. Quando o nosso x, então, for 2, f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Isso é igual a 1 quarto, ok? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Então, vamos lá. Nós descobrimos, então, o valor de y. No ponto A, temos x igual a menos 2 e y igual a 4. No ponto B, temos menos 1 e 2. No ponto C, temos x igual a 0 e y igual a 1. No ponto D, temos x igual a 1 e y igual a 1 sobre 2. E, por último, no ponto E, x igual a 2 e y igual a 1 quarto. Ok, encontramos alguns valores numéricos, então vamos representar no plano cartesiano. No ponto A, menos 2 e 4, então vamos representar aqui, ó, menos 2 e 4. Ponto B, menos 1 e 2, menos 1 e 2. Ponto C, 0 e 1, a gente marca aqui. Ponto D, 1 e 1 sobre 2, fica mais ou menos aqui. E no ponto E, 2 e 1 sobre 4. Prontinho. Vamos encontrar os pontos, sempre da esquerda para a direita. Pronto, está representado um gráfico de uma função decrescente. Então é isso, galera. Nossa aula de hoje termina por aqui. Eu quis trazer para vocês a lenda, para a gente dar uma descontraída, a conceitualização do que é função exponencial, mas na próxima aula eu vou vir com exercícios aí para nós estarmos treinando juntinhos, tá? Podem comentar aqui embaixo qualquer dúvida que eu vou estar interagindo com vocês, tá bom? A próxima aula eu conto com vocês ainda sobre função exponencial para a gente estar treinando aí bem bacana. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!